Seja bem-vindo. Eu estarei ensinando como é possível instalar um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional e uma ferramenta visual para que possamos administrar o banco de dados. Eu estou utilizando o sistema operacional Linux Ubuntu 16.10 e o SGBD que iremos instalar é o MySQL e a ferramenta visual é o MySQL Workbench. Inicialmente nós iremos instalar o MySQL Server. Então para isso nós iremos abrir o terminal e iremos digitar sudo apt-get install MySQL-server. Iremos apertar o Enter para que possamos continuar com a instalação. Aqui ele vai pedir a senha do host, do administrador. Nós iremos digitar a senha e apertaremos o Enter. Aqui ele vai perguntar se você quer continuar com a instalação. Nós iremos apertar o S e apertar o Enter. Aqui, esse processo, ele solicita uma senha de root, que é a senha que você vai utilizar quando você estará utilizando o servidor. Nós iremos definir uma senha aqui. Iremos apertar o Enter. Ele vai pedir para você repetir a senha. Nós iremos digitar a mesma senha. E novamente apertar o Enter. Ele vai continuar o processo de instalação. Após a conclusão, nós iremos verificar se está instalado corretamente. Para isso, nós iremos digitar systemctl, tudo junto, status mysql.service. Como é possível observar aqui, ele trouxe algumas informações, inclusive o status dele, se ele está ativo. Então, como é possível ver, ele está rodando, ele está ativo. Agora nós iremos instalar a ferramenta visual para que possamos administrar o banco de dados, que é o MySQL Workbench. Para isso nós iremos digitar sudo apt-get install MySQL-workbench e apertaremos o Enter. Ele vai perguntar se nós queremos continuar. Nós iremos apertar o S do teclado e apertaremos o Enter. Concluído o processo de instalação, nós iremos agora usar o MySQL Workbench e, logicamente, o sistema de gerenciamento de banco de dados, o MySQL. Para isso, nós iremos abrir as aplicações aqui, iremos digitar Workbench, para ele buscar Workbench. Só digitar as primeiras palavras que ele já vai achar aqui. Vamos entrar nele. Para que possamos iniciar o serviço de administração, nós iremos clicar sobre esse local aqui. Ele vai solicitar a senha. Essa senha que nós digitamos lá no processo de instalação do MySQL. Nós iremos digitar a mesma senha e apertaremos o Enter. Feito isso, nós estamos dentro do MySQL Workbench. E para que eu separei aqui alguns scripts e nós iremos utilizar ele. Basicamente é um banco de dados chamado sistema e nós iremos criar um banco de dados, uma tabela com o nome usuário. E nós iremos inserir alguns dados, fazer algumas seleções, fazer algumas atualizações e deletar algumas informações para vocês verem como que é o processo de uso do banco de dados. Inicialmente nós iremos criar um esquema, banco de dados chamado sistema. Então nós iremos digitar create esquema sistema. Após digitado o script, nós iremos clicar sobre esse botão aqui que ele executará esse script. Aqui embaixo ele mostra o status dessa operação, se ele foi concluído ou não. Como é possível ver aqui, deu tudo certo com esse script. Agora nós iremos clicar aqui nessa área de esquemas sobre o botão atualizar para verificar se ele foi criado o mesmo ou não. Como é possível, ele foi criado aqui. Feito isso, para que nós possamos continuar a manipulação dele, nós iremos digitar use e o nome do esquema, que é sistema. Feito isso, nós iremos clicar sobre esse botão para executar. Beleza, ele já está aqui dentro. Agora sim nós podemos continuar a manipulação desses dados, manipulação do banco de dados. Agora nós iremos criar uma tabela chamada usuários e nessa tabela vai conter informações e tal de
de usuários e depois nós iremos manipular ela. Então nós iremos, eu já separei aqui um script e estarei explicando para vocês antes de continuarmos. O script ele cria uma tabela chamada usuário com ID, que é do tipo int, nome, que é o campo varchar de texto, o e-mail, que é varchar, senha, varchar status também. Ele define o ID como chave primária. Note aqui que o ID ele é auto-incremente, ou seja, se você não definir nenhum valor na hora de você inserir as informações, que nós iremos fazer um teste, ele vai sempre auto-incrementar, ele nunca vai também deixar esse número aqui repetido porque ele é uma chave primária. Com a estrutura da tabela criada, com a estrutura da tabela digitada, aqui nós iremos apertar esse botão para que nós possamos realizar a execução. Como é possível ver aqui embaixo, ele deu tudo certo. Vou fazer uma seleção aqui para vocês verem. Select all from usuário. E clicar nesse botão para execução. Ele vai mostrar aqui os campos, que fica mais fácil para vocês verem qual que é a ordem dos campos para ser inseridos. Então nós iremos inserir os dados digitando insert, into, a tabela que nós iremos utilizar, que é o usuário, valores e os valores em sequência. Inicialmente nós iremos cadastrar um usuário aqui, com o nome Rodrigo da Silva. Vamos informar o e-mail. Note que essa ordem aqui é a mesma desses campos aqui. Agora o e-mail. Uma senha. E o status desse usuário. Nós iremos primeiro configurar ele como ativo. Feito isso, nós iremos clicar sobre esse botão aqui para executar o script. Bem, ele já executou aqui. Nós iremos fazer uma verificação se ele foi inserido no banco de dados com sucesso, que é usando o select. Então nós iremos fazer select all from todos os dados da tabela usuário. Iremos executar. Como é possível ver aqui, nós já inserimos aqui a informação. Agora nós iremos fazer mais alguns inserts para que possamos continuar a manipulação dos dados. Então nós iremos fazer um insert então, na tabela usuário com os valores. Como é o segundo usuário, nós iremos digitar 2. Iremos digitar o nome, o e-mail, a senha e o status. Eu vou executar esse script. Beleza, deu certinho. Iremos informar mais um usuário. Como eu já tenho digitado aqui, eu não preciso apagar tudo e digitar tudo de novo, é só alterar essas informações. Como ele é auto-incremente, ele não aceita nulo o campo de ID, e ele é uma chave primária, além disso, se nós digitarmos nulo aqui, ele vai verificar o último registro que nós inserimos, que no caso o anterior foi com ID 2, e ele vai somar mais um, ou seja, o ID aqui vai ficar como 3, só para vocês verem como que vai ser a ação dele. Aqui nós iremos alterar o nome, o e-mail, a senha, e aqui vamos dar o status dele para nativo. Executando, beleza, deu tudo certo. Agora nós iremos fazer uma seleção para ver os dados que nós acabamos de inserir. Então vamos fazer select, todos os campos da tabela usuário. Iremos executar. Está lá, as 3 informações que nós utilizamos. Como é possível ver aqui, onde nós colocamos nulo no campo de ID, teve a mesma consequência que eu falei para vocês, que ele verificou o último ID, ele somou mais um. E aqui estão nossas informações. Agora nós iremos fazer um select diferenciado, ou seja, vamos aqui selecionar todos os usuários, por exemplo, que estejam ativos. Então nós iremos colocar um var status igual ativo. Iremos executar. Beleza, aqui ele selecionou as duas informações aqui, que é dos usuários ativos. Agora nós iremos
selecionar usuários inativos. Ele selecionar o Lucas lá, que ele está inativo. Feito isso, agora nós iremos mudar o Lucas para ativo, para que todos os usuários possam ficar ativos. Então nós iremos fazer update, o nome da tabela, qual campo que nós desejamos mudar, que é o status, e para qual informações que nós queremos mudar esse campo, que é o ativo. Também aqui nós temos que informar para qual registro que será feito isso. Então colocamos o where e o ID do Lucas, que é o ID 3. Feito isso, iremos clicar sobre esse botão para executar a instrução. Beleza, executou, deu certinho. Agora nós iremos verificar todos os dados mesmo, se estão todos ativos mesmo. Select all from, usuário. Iremos executar aqui. Como é possível ver, todas as informações foram atualizadas para ativo. Agora nós iremos fazer deletar uma informação. Nós iremos fazer agora delete. Vou constar minha cola aqui. Delete from a tabela usuário, cujo o ID é igual a... Vou apagar, no caso, o registro do Rodrigo aqui. Então, igual ao ID 3. Pops, igual ao ID 1. Aqui, ó, 1. Feito isso, nós iremos confirmar. E deu certo, ele deletou o usuário com o ID número 1. Então, vamos fazer uma seleção aqui, agora, de todos os usuários. E foi feito. Ele excluiu a informação. Então é isso aí, pessoal. Foi ensinado como fazer a instalação do MySQL e uma ferramenta visual para que possa administrar o banco de dados MySQL.